Querido palestrino, minha querida palestrina, meu Deus, precisava de um sofrimento como esse contra o possante Sporting Cristal. Vencemos, 3 pontos na Libertadores, no final das contas é o que importa, mas o joguinho complicado para o palmeirense, que fica muitas dúvidas pelo caminho de como será a temporada. Vamos falar de Bernardo Silva, cara. Você gostaria de ver o Bernardo Silva jogando no Palmeiras? Pode ser realidade, porque o cara tá livre no mercado e a gente já vai falar sobre isso também. Será que dá pra sonhar, palestrino? Fica a pergunta. Thiago Almada tem os seus valores revelados e o Atlético de Madrid mostra por quanto topa liberar o jogador. Jogador que tá aí no radar do Palmeiras, por isso que a gente vai trazer mais essa informação aqui para vocês. E tem também mais punições, podem ser, né? Podem haver mais punições para o técnico Abel Ferreira. Ei, Abel! Colecionando acusações nos tribunais de justiça desportiva, tanto nacional quanto internacional. Vamos falar sobre isso também no vídeo de hoje. Parecendo, antes da gente começar, verifica aí a sua inscrição no canal, né? Se você é novo por aqui, assiste o vídeo até o final, você não tem obrigação nenhuma de gostar de mim, de deixar seu like, de se inscrever. Você assiste, vê se você gosta do conteúdo. Aí chegando lá na frente, se você gostar do que a gente trouxer por aqui, você se inscreve no canal e deixa seu like. Mas a galera da casa, chega deixando aí o botão no dedo do like para ajudar muito o nosso trabalho. Lembrando também aqui, ó, sempre eu lembro para vocês, tem que ter um jabá aqui no canal, não tem jeito, né? A gente precisa ganhar dinheiro. Afinal de contas, é assim que eu tô ganhando minha vida e colocando comida na minha casa. Então, se você quiser contribuir com isso, aqui, ó, tem os melhores produtos que eu seleciono para vocês aí, produtos licenciados da Sociedade Esportiva Palmeiras, em parceria com o YouTube, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e entre outros. Você pode fazer uma compra extremamente segura, parcelar em quantas vezes você quiser e ainda chega direitinho na sua casa sem nenhum tipo de acréscimo. Assim você adquire um bom produto, você ajuda o canal e todo mundo fica feliz com essa história. Beleza? Ficamos combinados assim? Vamos seguir aqui porque eu preciso falar desse jogo aí. Palmeiras e Sporting Cristal. 2-1 no placar, o jogo realizado nessa última rodada da fase de grupos da Libertadores, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, e o Palmeiras teve aí os seus gols anotados com Murilo e Flaco Lopes, autores dos 2 gols do Palmeiras. Flaco Lopes chegou até a fazer 2 gols na partida, mas um foi anulado e muito bem anulado porque estava impedido. No início, o Palmeiras fez muita pressão, mostrando sua superioridade técnica em cima deste clube peruano, que está, eu acho que em 11º colocado lá no campeonato local deles. Gente, é um time fraquíssimo, com todo respeito ao Sporting Cristal. O Palmeiras imprimiu toda essa força pra cima dos caras, mas perdeu muitos gols. O que mostra e faz o palmeirense sentir saudade do Vitor Roque, do Paulinho e de algum matador ali na frente, né? Porque até o Flaco Lopes parece que começou a ficar mais tímido aí na frente do gol, apesar dele ter feito 2 nessa partida. O Palmeiras imprimiu muita pressão, né, nos caras, chutou, bola na trave e tudo mais, e a bola não entrava. Aos 26 minutos o Palmeiras faz, né, já que com chute, com drible e tocando passe a bola não chegava, a gente fez um gol de bola aérea. O zagueiro Murilo abre o placar com gol de cabeça do Palmeiras e dando aquele alívio, a princípio, para a torcida do Palmeiras. No primeiro tempo ainda, rapaz, um time que não tava jogando absolutamente nada, o Sport Cristal. Uma chegada dos caras, o maluco me dá uma batida na bola, eu esqueci o nome do jogador, fez aquele golaço, mas foi um golaço, tá? Pra mim vai concorrer a gol mais bonito da Libertadores dessa edição, mas foi um golaço, um tirambaço de fora da área, aquela chicotada mesmo lá no canto, que nem a envergadura do Carlos Miguel de quase 2 metros foi capaz de buscar essa bola. Um golaço do Sporting Cristal e até então a única coisa que eles tinham feito no jogo. Empate sobre o Palmeiras. Aí o Palmeiras fez aquele abafa nos minutos finais do primeiro tempo, mas não conseguiu aumentar o placar. Já no segundo tempo, o nosso Verdão não conseguiu imprimir, pelo menos essa impressão que eu tenho, quero saber a sua impressão. O Palmeiras não conseguiu imprimir a mesma pressão, a mesma blitz que fez no primeiro tempo, né? O segundo tempo foi mais xoxo do Palmeiras. E a gente só foi conseguir marcar um gol válido aos 80 minutos
com um pênalti marcado no menino Arthur. E segura aí que a gente já vai falar sobre essa lateral aí que tá deixando muita gente de cabelo em pé. Aos 80 minutos o menino Arthur sofre um pênalti. É só flamenguista que tá falando que não é pênalti, tá? Porque sem querer também é pênalti. Lá na Arena Corinthians, o pênalti marcado, aliás, que não foi marcado em cima do Sousa, o zagueiro do Corinthians também não queria, não tinha intenção, mas ele chuta o Sousa e não foi anotado o pênalti para o Palmeiras naquela ocasião, né? Mas deveria ser sido pênalti. Assim como aquele pênalti no São Paulo ano passado, que o Alan escorrega e atropela lá o jogador de São Paulo, também foi pênalti que não foi anotado, tá? Sem querer, também é pênalti. E houve um trança-pé, tá bom? No menino Arthur, o joelho do jogador do Sporting Cristal bate na perna do lateral esquerdo do Palmeiras. Naturalmente ele vai cair, não vai conseguir andar porque ele tropeça e cai. Sem querer também é pênalti pra mim. Pênalti muito bem anotado. É só flamenguista. Olha, gente, desculpa da palavra, mas é só desonesto que tá falando que isso aí não é pênalti, tá? Só desonesto. Pênalti é pênalti e ponto final. E chorem na cama. Vai encher o saco de outro. Vai pro inferno. Vocês blogueirinhos aí, principalmente essa galera do Flamengo, que tudo que anota pro Palmeiras, agora esses caras querem fazer show, velho. Quer falar que é roubado, quer falar que é esquema. Eu queria entender que esquema é esse que a Leila Pereira fez com a Conmebol, com o brasileiro. É um esquema que a gente não ganha nada, né? É impressionante. O Palmeiras tá desde 2024 sem ganhar nada. Nada. Ganhou agora o Paulista, em 2024 ganhou lá no início, lá o Paulista também. Queria saber que esquema Palmeiras é esse, que é tanto falado pelos flamenguistas. É impressionante. Esses caras já deu o que tinha que dar já, velho. Ô torcida chata. Essa torcida do Flamengo tá louco. Não todos, né? Mas ali, esses influenciadores do Flamengo aí, tem hora que eles enchem o saco, cara. Pênalti muito bem marcado. O juiz não viu, o árbitro de vídeo tá lá, viu que foi pênalti, chamou o árbitro, ele foi lá e anotou. E teve um dado curioso, né? O goleiro dos caras foi lá, né? Com algum cara da área técnica lá. Os caras mostrou pra ele onde é que o Flaco Lopes gostava de bater. Rapaz, tomou amarelo e quase o homem pega o pênalti do Flaco, hein? Mas que bom, o Flaco acertou, a bola entrou e o goleiro também acertou o canto, né? Quase que ele pega 2-1 para o Palmeiras. Um resultado que dá 3 pontos. Libertadores é isso, vai ter vezes que a gente não vai jogar bem, mas o que importa na Libertadores é ganhar. Porém, né, uma atuação muito abaixo do que se era esperado. Se vocês viram o meu vídeo de ontem, eu falei pra você, tava com expectativa de 3-0 pro Palmeiras. Porque esse time do Sporting Cristal, esse time peruano, ele veio aqui pro Allianz Parque pra se fechar e não tomar um vareio de bola do Palmeiras, como já foi no passado, gente. E o Palmeiras não conseguia fazer gols no primeiro tempo, quando foi ali a sua melhor parte na partida. E falar aí pro seu Abel Ferreira, sua comissão técnica e pra toda a boleirada do Palmeiras, vocês têm que pagar o bicho pro Carlos Miguel mais uma vez, hein? Carlos Miguel livrou a gente de tomar o empate dos caras no final do jogo. Carlos Miguel cada vez mais vai se firmando no gol do Palmeiras. Teve um momento ali que eu fiquei meio brabo ali, que ele saiu catando borboleta, que tinha uma bola ali na pequena área ali, que ele, pra ele, velho, uma envergadura de 2 metros, pra você pegar, Carlos Miguel. Nesse momento eu fiquei meio assim, mas quando o Palmeiras precisou dele, ele tava lá, ele salvou. Vocês têm que pagar o churrasco, tem que pagar o bicho aí pro goleiro do Palmeiras, que foi quem segurou, quem anotou esses 3 pontos do Palmeiras na Libertadores. Outro detalhe, o Palmeiras faz o segundo gol, o que o Palmeiras faz? Ó, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, o Palmeiras recua. Pro possante Sporting Cristal, puta merda. O Palmeiras recua, velho. Aí o Abel vai lá e tira o Arias. Pô, faltando 6 minutos pra acabar o jogo. Ô, Abel, me ajuda aí, Abel. O Arias não consegue jogar 6 minutos, já não tinha jogado o jogo passado, tava descansado. Não consegue jogar 6 minutos, aí ele vai e tira o Arias e põe o Felipe Anderson. Tira o Alan e põe o Lucas Evangelista. Aí faz aquela trinca ali no meio de campo pra segurar e todo mundo recua do Palmeiras. É impressionante o Abel Ferreira quando ele faz essas coisas. Eu fico até gelado, trêmulo, quando o Abel faz essas coisas, né? E quase tomou um empate, hein? É o que eu falei. Deve o bicho aí pro Carlos Miguel, que salvou. E não adianta o seu Abel vir na entrevista coletiva. Não adianta ninguém da comissão técnica vir falar, é muita viagem, é o calendário. Ó, baixa a bola vocês aí, hein? Baixa a bola, porque esse calendário não é só pro Palmeiras, é pra todo mundo. Então isso já não é desculpa, isso daí já tá, já tá enchendo o saco. Isso daí, essa desculpinha aí. Palmeiras tá na hora de jogar mais bola. Tá na hora de jogar mais bola.
Ah, vai ter aquela turma que vai falar, pô, mas você tá reclamando pra caramba, o Palmeiras é primeiro no Campeonato Brasileiro e é primeiro lá no seu grupo. Tudo bem, vai ter gente que vai olhar por esse ângulo. Eu tô olhando no cenário mais macro. Agora nós somos líderes. Mas com esse futebol que apresentou ontem contra o Sporting Cristal, pra mim foi um resultado mentiroso. Que bom que ganhamos, mas pra mim foi mentiroso e pra mim tem que mudar algumas coisas aí. Algumas coisas que a gente precisa falar que eu creio que precisa mudar. Gente, o Sousa tem tido algumas atitudes boas, tem entrado, dado resultado, né? A gente elogia, mas a gente sabe que é um jogador limitado, né? A gente elogia aqui, mas é um jogador limitadíssimo. Ele perdeu um gol inacreditável, cara, no primeiro tempo, lá no começo, cara, mas é inacreditável. O cara é atacante, bicho, o cara não consegue chutar direito a bola, entendeu? E foi recomendação do seu Abel Ferreira, né? Preocupante. Estamos sentindo falta aí de um cara matador ali na frente do Palmeiras, né? Outra coisa que preocupa, a teimosia desse português deixa a gente maluco. Eu fico maluco, tá? Ô Abel, deixa eu fazer uma pergunta sincera aí pra vocês. Qual é o seu problema em colocar um lateral esquerdo de ofício para jogar na posição? Por que que você improvisa o Kelvin na lateral esquerda? O Kelvin não consegue jogar na lateral direita, que é a posição dele. Você me improvisa, português. O cara na esquerda, português. Pelo amor de Deus, esse cara deve estar jogando muito nos treinos. É impressionante. Por que que você faz isso? Você tá queimando o menino Arthur da base do Palmeiras. Você tá queimando, Abel. Tá queimando o moleque. Por quê? O Piquerez tá machucado. O Arthur era o terceiro reserva, né? Aí, do Piquerez, você prefere o Poçante Jefité, que ninguém entende por que esse cara foi contratado. O Poçante Jefité se machucou. Sobrou o Arthur. Ora, dá oportunidade pro moleque jogar bola, pô. Aí não, aí o bonitão do português coloca o Kelvin improvisado na lateral esquerda. O que que acontece? O Kelvin não consegue cruzar uma bola e também não consegue defender. Pura teimosia desse português. Gente, é a verdade cristalina, tá? Se você aí é um idólatra do Abel Ferreira, eu sinto muito ofender o seu coraçãozinho amante do Abel. Mas é verdade, esse português é um cara teimoso pra um caramba, pra não falar outra coisa. Depois, quando ele coloca o Arthur na posição dele no segundo tempo, o moleque joga melhor que o Kelvin e ainda sofre o pênalti. Que coisa, né, velho? É que custa, Abel. Custa fazer aí o beabá, o feijão com arroz de futebol. Pra que essas improvisação? O Kelvin impressionou nos 4 primeiros jogos dele do Palmeiras, depois, ó, foi só ladeira abaixo, bicho. Pra não falar do Giai, né? O Giai tá defendendo bem, conquistou ali a posição de titular, mas o Giai, ele teve 3 oportunidades no primeiro tempo de cruzar a bola, o Giai ele não consegue cruzar a bola, gente. Olha, é difícil, hein? O Palmeiras vai ter que ir no mercado buscar aí jogadores para essas posições, tá complicado, velho. Se surgir aí proposta pelo Giai, proposta pelo Kelvin, o Kelvin eu acho mais difícil, mas pro Giai pode aparecer. Vende Palmeiras e vai atrás no lateral direito, pô. E até mesmo, quem sabe, no lateral esquerdo. E o Abel, né, tá aqui a minha opinião, pra mim o Abel tá queimando o menino Arthur. Porque se quando tava o Piquerez e o Jefité, o Arthur já não ia jogar, agora que ele tem a oportunidade de botar o moleque, ele não põe, ele improvisa outro jogador, os queridinhos dele. É impressionante, né? O Abel, pelo amor de Deus, cara, abre o teu olho aí, mano. O Arthur entrou ontem, entrou muito melhor do que o Kelvin, deixando isso muito claro. E aqui fica a cobrança também minha. No começo do ano, o senhor português falou que aquele outro menino volante da base, que Lucas Pacheco, você falou que o Lucas Pacheco ia ser titular dessa equipe. Por que o Lucas Pacheco não joga? Você improvisa camisas 8 em camisa 5, você prefere improvisar o Marlon Freitas, você prefere improvisar o Andrés Pereira, o Lucas Evangelista. Por que você não dá oportunidade pro Lucas Pacheco? Qual é a função, Abel, do Emiliano Martinez, que não joga mais e foi um jogador indicado por você? Qual é a função desses caras, velho? Não dá pra entender. Fica aqui a crítica pra vocês, quero saber muita opinião. Posta aqui nos comentários. Quer ver outra coisa? E é o que a gente se pergunta, né? Onde é que está o Vitor Roque? O que está acontecendo com o Vitor Roque que o Palmeiras não fala abertamente depois que ele jogou aquele jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista, que ele, né, teve ali uma contusão, tal, uma lesão. Cadê o Vitor Roque? Todo mundo esperava o Vitor Roque pelo menos no banco de reservas nesse último jogo do Palmeiras e ele nem lá estava. O que está acontecendo?
aspas do Abel Ferreira, ele respondeu sobre isso. E mais uma vez, né, dando aquela sabonetada. Um dia de cada vez, respondeu o português. Não tenho mais nada a dizer em relação a esses dois jogadores. Tá falando aí do Vitor Roque e do Paulinho, tá? É um dia de cada vez. Quando estiverem prontos, vocês vão vê-los. Depende muito de como eles se sentem, da condição física, do nível de dor, do nível de empenho e desempenho no treino. Quando isso acontecer, vocês vão vê-los, afirmou o treinador em entrevista coletiva, respondendo sobre Paulinho e Vitor Roque. Ou seja, ó, ninguém sabe o que aconteceu com o Vitor Roque. Ninguém sabe, o cara não joga e tá aí o Palmeiras com dificuldade de fazer gol contra o possante Sporting Cristal. Com o resultado, que bom que o resultado foi favorável pelo menos, o Palmeiras assume a liderança do seu grupo com 4 pontos conquistados. O Palmeiras tivesse empatado aí, tinha ficado muito complicado a Libertadores pra gente, ainda bem que ganhou. O Verdão volta a campo no próximo domingo, Paleceno, dia 19 às 18h30 contra o Atlético Paranaense, ainda no Allianz Parque. O nome tá pra mudar aí, vai virar no Arena, no Parque, sei lá como é que vai virar, não sei se você votou, enfim, vai mudar esse nome aí. Quero saber muito aí as opiniões de vocês sobre o jogo de ontem, você ficou brabo, você ficou contente, como é que é? A gente fica contente, né? O resultado é o que importa no final das contas. Mas, gente, o Palmeiras tem que abrir o olho, hein? Esse jogo aí contra o Sport Cristal é pra abrir um alerta. E o Abel, para de teimosia, Abel. E já que nós estamos falando do português Abel Ferreira, olha só, ele já foi punido pelo STJD e agora o português também corre o risco de ser suspenso pela Conmebol. É impressionante, cara. Olha, estão querendo usar o Abel de bode expiatório, não é possível. Ó, a entidade que cuida do futebol sul-americano abriram um procedimento disciplinar contra o treinador do Palmeiras pelas críticas ao VAR depois do empate contra o Júnior Barranquilla lá na estreia da Libertadores semana passada. Na entrevista coletiva, ao reconhecer que Maurício cometeu pênalti no adversário, Abel Ferreira ironizou ao dizer que no ano passado o VAR da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar. Ele mandou aquela indireta, né, pra Conmebol. O treinador, pra quem não sabe, né, precisa explicar, tem gente que tá boiando, tem gente que mora em Marte. Ele tava reclamando do árbitro de vídeo após a final do ano passado contra o Flamengo, quando o Palmeiras ficou com o vice-campeonato, no lance que foi causado, né, muita revolta, muito burburinho e não teve a expulsão do Pulgar após a entrada forte no Bruno Fux no início do jogo, né? Ele estava reclamando o VAR e de fato o Pulgar tinha que ter sido expulso, mas não foi. O VAR não viu, o árbitro não viu e ficou por isso mesmo. E por essa reclamação e essa insinuação do Abel Ferreira, essa ironia básica do futebol, o Abel ele pode sofrer um processo disciplinar também pela Conmebol. Abel Ferreira e Palmeiras têm até sexta-feira, dia 17, até hoje, para responder à entidade sul-americana sobre a abertura desse processo. Ai, Abel Ferreira, ai, Abel Ferreira. Entre alegrias e raivas, a gente vai contigo, hein? Ano passado, a gente achando que tava perdido o jogo para LDU. E para mim foi o melhor jogo do Palmeiras de lá até aqui, tá? O Palmeiras faz aquela noite mágica, vocês lembram no Allianz Parque? Jogou muita bola contra a LDU. Até o próprio Rafael Veiga, que tá em baixa no Palmeiras, ele foi lá e deixou o dele também. Mas de lá pra cá o Palmeiras decaiu bastante, aí subiu um pouquinho a montanha, tá jogando bem. E devido a isso é primeiro colocado, ganhou o Campeonato Paulista, é primeiro na Libertadores. Bem. Estamos bem, né? Só que não é porque estamos bem que não temos que observar algumas coisas que precisam ser modificadas no Palmeiras, pelo menos na minha visão. E o Abel, ele vai de altos e baixos, né? E agora mais um tribunal quer punir o português, é impressionante, cara. E assim, a gente critica ele em algumas posturas como técnico, mas gente, pelo amor de Deus, cara, se esses caras quiserem punir todo mundo que ironizar o árbitro, que ironizar o VAR, por todo mundo que falar, chamar o árbitro de merda, de cagão, como fez o senhor Diniz, né? O mesmo Gustavo Machado, que foi usada a voz dele para mostrar que o Abel chamou o Daronco de cagão, é o mesmo Gustavo Machado que foi lá e viu o Diniz chamando o árbitro de cagão também no final de semana. E aí para um teve um peso e para outro não. É impressionante, já falamos isso no canal. E agora a Conmebol, né? Então tudo essas ironias feitas pelo Abel Ferreira é feita por outros técnicos também, gente. A pergunta que fica, por que só o Abel? Tem que ser punido? Tá bom, pune. Só que pune todo mundo, não só o Abel. E tá aí mais uma que o português pode sofrer e desfalcar o Palmeiras
lá no banco, no comando também da Libertadores. Já basta o brasileiro e agora também a Libertadores, quem sabe pode acontecer, né? Vamos passar para o próximo assunto aqui, que eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês, que é sobre o Thiago Almada, velho. Ele tá na mira do Palmeiras, vocês sabem muito bem. O meio argentino, ele continua sem espaço no Atlético de Madrid. Falamos nesse vídeo que tá aqui em cima, a minutagem dele. Tá amargando no banco de reservas do Simeone. E dificilmente ele permanece no clube espanhol. Já falei isso pra vocês aqui. Hoje o futuro dele ainda é muito incerto. Ele deve ir para a Copa do Mundo, mas, apesar disso, ele não deve seguir no Atlético de Madrid. Mesmo assim, com essa baixa do Thiago Almada lá, de acordo, esse site está falando muito sobre o Thiago Almada, hein, o tal do Moon BH. Os espanhóis já definiram, Palestrino, quanto querem receber pelo atleta, entre 20 a 30 milhões de euros, o que varia aí entre 117 e 176 milhões de reais na cotação atual. É um dinheiro bem alto, né? É um dinheiro bem alto, é um investimento que precisa ser avaliado se vale a pena. Eu acho que vale. Porém, o Palmeiras é carente também em outras situações. Não adianta só investir no Thiago Almada e ficar carente também em outras situações. Isso daí precisa ser pesado na balança. A quantia é bem alta, como já tenho falado para vocês, para os padrões do futebol brasileiro. Principalmente se levarmos em conta que o Palmeiras já abriu o bolso nessa última janela para comprar o colombiano John Arias. E foi uma grana absurda. Mas deu resultado. Vocês estão vendo aí o colombiano jogando muito bem. Recentemente, o diretor Anderson Barros, ele confirmou para o ESPN que o Alviverde esteve de olho na situação do Almada no começo do ano e explicou o motivo das negociações com o Atlético não terem avançado. Falamos isso muito aqui no canal, tá? O Almada preferiu ficar por lá, né? Ele que roeu a corda com o Palmeiras, enfim, por isso que não deu certo. Só que o tiro do Almada saiu pela culatra. Ele não consegue jogar no Atlético de Madrid, tá bom? Expondo para vocês aí os valores que esse clube espanhol quer. Quero saber muita opinião se vocês acham que o Palmeiras deveria fazer alguma investida pelo atleta. E caso o Palmeiras não queira fazer nenhuma investida no Thiago Almada, olha, tem uma puta opção aparecendo no mercado. É difícil? Lógico que é difícil. Mas estamos falando de jogadores livres, cara. E a gente tá falando só desse cara aí, ó, do Manchester City. Dá uma olhada. Bernardo Silva vai deixar o clube comandado pelo Guardiola, o Manchester City. Ele vai sair ao final dessa temporada, 25-26, no meio do ano. O meio atacante já chegou até, Palestrino, publicar uma carta aberta em suas redes sociais a respeito do tema. A informação da saída do português do clube do City havia sido antecipada por Pep Lindner, auxiliar de Pep Guardiola, no início do mês em coletiva de imprensa. Lembro vocês que Bernardo Silva ele foi contratado pelo City em 2017. O jogador acumula 451 jogos durante uma gloriosa passagem de 9 anos pelo clube inglês. Ao todo, o português levantou só 19 troféus com a camisa do Manchester City. Não é qualquer jogador, hein? Aos 31 anos de idade, o português ainda pode conduzir o time à conquista da Premier League e também da Copa da Inglaterra até o final dessa temporada de 25-26. É bem óbvio que ele tem mercado na Europa ainda, tem clubes europeus de olho nele. Porém, o próprio jogador, deixa o destaque para vocês, ele já admitiu que gosta do futebol brasileiro e até já decorou a maioria dos clubes da Série A do nosso campeonato local, cara. Isso é muito importante. Ele é avaliado, Palestrino, no Transfer Market com um passe de 26 milhões de euros, porém, como é um jogador livre, caso o Palmeiras tente algum negócio, só vai acertar salário com o jogador. Olha que oportunidade. O meio atacante nato pode fazer também a beirada do campo, o setor direito, o Bernardo Silva. Seria uma baita de uma cartada que o Palmeiras daria no mercado. E ó, em vez de trazer o Almada, você traria um cara experiente, validado na Europa, jogador de seleção portuguesa, para um setor que o Thiago Almada também joga. Olha que coisa bacana que aconteceria, né? Que eu fico aqui sonhando. Bernardo Silva tá livre no mercado. É um sonho ou pode se tornar uma realidade? Vamos lá. Por mais que seja difícil, Palestrino,
o Palmeiras, pelo menos, uma sondada no jogador precisava dar, né? Vocês não acham? A diretoria, o scout, o Anderson Barro, o Leonardo Holanda. Ô, Leila, vamos acordar, Leila. Cara, tem que bater na porta lá do Bernardo Silva e saber, falou, ó, você tem vontade de jogar aqui no futebol brasileiro? A gente não pode te pagar o salário que você recebeu, mas a gente pode te oferecer aqui um projeto para você vir aqui jogar no Palmeiras. Olha, Palmeiras em ascensão, a Europa de olho na base do Palmeiras, muita gente por lá tá falando do nosso clube. Eu acho que o Palmeiras tem barganha para tentar convencer o Bernardo Silva a jogar por aqui. Ia pagar o teto salarial para ele aqui do clube, tá tudo certo, é um baita jogador e eu acho que aqui no Brasil esse cara deita e rola, tá bom? Deita e rola. Seria uma baita oportunidade, aliás, é uma baita oportunidade que tá no mercado. Ele tem mercado europeu, é verdade, tem outros clubes da Europa que querem ele, Galatasaray da Turquia parece que tá de olho, tem clube italiano, mas sinceramente, entre jogar no Galatasaray e jogar em clube italiano hoje, é um futebol que tá lá embaixo na Europa, na Itália, eu sou muito mais jogar no Palmeiras, hein? Tudo bem que você vai falar que eu sou tendencioso falando isso porque eu sou palmeirense, mas olha, jogar na Turquia ou jogar na Itália, eu preferia jogar no Campeonato Brasileiro, que eu acredito que é mais competitivo que essas duas ligas. É a minha opinião. Posta sua aí nos comentários. Queria trazer simplesmente que o Bernardo Silva tá saindo do City, não tem contrato e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E aí, é uma boa oportunidade? É você que vai dizer aqui nos comentários. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui essa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like, velho. Você chegou por aqui, caiu de paraquedas? Se inscreve no canal, você ajuda muito a gente aqui. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode virar membro do canal, velho. Tá? Por um valor, eu tenho até vergonha de falar o valor, velho. Um valor irrisório, velho. Não vai nem doer, sabe? Valor irrisório, você ajuda aqui na produção dos conteúdos deste canal. E eu, é claro, estou pensando sempre aqui a melhor maneira para retribuir essa ajuda de vocês, tá bom? Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê a sua bênção para vocês neste dia de sexta-feira. Eu volto num próximo vídeo ou quando surgir notícias aí do Palmeiras, tá bom? Fica com o sininho ativado que assim que a gente subir, você vai ser notificado. Avante palestra!